Olá você, nosso amigo telespectador que nesse momento nos direciona o carinho da sua atenção. Neste exato momento vamos falar a respeito de pensão alimentícia. Um tema bem recorrente para tirar dúvidas de alguns pais, de algumas mães e até mesmo de algumas crianças que já têm noção do que significa mais ou menos o que é pensão alimentícia. Pois bem, nós estamos aqui no escritório de advocacia e consultoria jurídica da doutora Camila Borges, ela que é especialista em processo civil e direito previdenciário e com certeza vai nos tirar muitas dúvidas. Doutora Camila, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que é a pensão alimentícia? Bom dia a você que nos assiste. É um prazer, é uma satisfação tirar as suas dúvidas, né? E a pensão alimentícia, ela é um direito que toda criança tem de receber uma certa quantia em valor, né? Até os 18 anos de idade. Quando esse filho ele faz algum curso técnico ou um curso no nível superior, essa idade ela pode se estender até os 24 anos, certo? A pensão alimentícia, ela não envolve apenas o alimento, apenas a comida. Ela envolve também o vestuário, a saúde, a educação, o lazer. Todos esses elementos, eles envolvem a questão da pensão alimentícia. Um ponto importante que é necessário esclarecer é a questão da desobrigação de pagar essa pensão alimentícia. Muitos devedores de alimentos, eles acreditam que quando o filho completa 18 anos de idade ou 24 anos, a depender do caso, eles estão automaticamente desobrigados de pagar essa pensão alimentícia, mas isso não é verdade. Por quê? Porque para haver essa desobrigação, o devedor de alimentos, ou o pai ou a mãe, eles devem informar ao judiciário que aquele filho ele não necessita mais daquela pensão alimentícia e que ele já cumpriu a idade, ele já atingiu aquela idade necessária. Muito bem, doutora. E outra pergunta que eu tenho para lhe fazer é: qual o lado positivo de pedir pensão alimentícia perante a justiça? Olha, existe um lado positivo de requerer essa pensão alimentícia judicialmente, porque o que acontece? Muitos pais, né, o casal, quando ele acaba o relacionamento, muitas vezes eles não sabem separar o relacionamento entre eles e o relacionamento deles para com os filhos. Então, quando você busca esses alimentos judicialmente, você está resguardando os direitos da criança, que são elementos, são itens de primeira necessidade, todos esses que eu já falei. Muito bem. Outra situação, qual o valor da pensão alimentícia? Tem muita gente com esse tipo de dúvida. Sim, existe até um mito de que o valor da pensão alimentícia, ele gira em torno de 30% em todos os casos, mas isso não é verdade. Vai ser analisado o caso concreto, vai depender de cada caso. Pode ser um percentual de 10%, de 20%, de 30%. Existem dois elementos, dois fatores que vão pesar muito na quantificação dessa pensão alimentícia, que é a necessidade real da criança, o que ela precisa, e a capacidade financeira do devedor de alimentos, seja ele o pai ou seja ele a mãe. Já que a gente tocou nessa questão de valores, existe a possibilidade de mudar esses valores? Existe a possibilidade de mudar esses valores da pensão alimentícia no caso da condição financeira do devedor de alimentos mudar. Se a condição financeira desse devedor de alimentos melhorar, a pensão alimentícia, em tese, ela pode aumentar. Bem como, se a capacidade financeira desse devedor de alimentos diminuir, o devedor de alimentos ele pode informar ao judiciário que houve uma redução na capacidade financeira e que, em decorrência disso, existe a necessidade de que haja uma redução do valor da pensão. O filho que nasceu fora do casamento, uma relação extraconjugal, ele tem direito de pedir a pensão alimentícia?
Olha, o filho que nasce fora do casamento, ele tem os mesmos direitos que um filho que nasce dentro do casamento. Não existe essa distinção para o direito. Todos têm o mesmo direito. O que pode acontecer com a pessoa que deixe de pagar a pensão alimentícia? Olha, no caso da justiça fixar a pensão alimentícia e o devedor de alimentos não arcar com essa obrigação, a partir da terceira parcela que não é paga, a terceira mensalidade que não é paga da pensão alimentícia, o representante da criança já pode informar ao judiciário que não está havendo o pagamento dessas parcelas. Aí o judiciário vai intimar aquele devedor de alimentos para que, num prazo de 72 horas, ele faça esse pagamento. Caso não aconteça essa obrigação, o pagamento dessa obrigação, ele pode sofrer uma sanção estatal, que no caso é uma prisão. Uma última pergunta a respeito da pensão alimentícia poder ser exigida mesmo nos casos em que o pai não trabalha. Olha, nos casos em que o pai não trabalha, ele não está desobrigado de pagar a pensão alimentícia. Existe um mito em relação a isso e muitos pais ou mães, né, dependendo de quem seja o devedor de alimentos, às vezes eles alegam que não podem pagar a pensão alimentícia porque não estão trabalhando, mas isso não existe. Quando a pessoa tem um filho, independentemente dele estar trabalhando ou não, para a lei, ele tem que contribuir com os mantimentos daquela criança.